Deus, pela honrosa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui conhecendo os irmãos. Quero agradecer ao pastor Eliezer, Deus abençoe, louvar a Deus pela vida dos obreiros dessa casa, que nos recebem com muito carinho. Agradecer a Deus pela vida do pastor Zaqueu, que é um amigo pessoal e que me abre as portas em muitos lugares no interior de São Paulo. Quero também transmitir aos irmãos um abraço da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ali em Barueri, do nosso pastor setorial ali, pastor Davi Fonseca. Sintam-se abraçados em nome do Senhor Jesus. Trago um abraço também da minha família, minha esposa, irmã Mônica, meu filho Eduardo Henrique e também a minha filha Mônica Caroline, as famílias desta igreja, em nome de Jesus. Eu quero ler com os irmãos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo 1 até o 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículos 1, 2 e 3. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e também Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém e amém. Queridos irmãos, eu gostaria hoje de falar sobre uma igreja sobre a qual o Espírito Santo derrama o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia. E eu quero basear-me na igreja de Antioquia, que tem a sua história relatada, ainda que de forma en passant e sintética, no capítulo 13 do livro de Atos. Só que antes de nós falarmos propriamente sobre o capítulo 13 de Atos, eu queria fazer uma digressão com os irmãos, no sentido de falarmos um pouco, apenas à guisa de introdução mesmo, sobre o próprio livro de Atos. Em primeiro lugar, é importante que nós tenhamos em mente que o livro dos Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. E apesar de nós não termos nenhuma evidência interna de autoria de Lucas, no sentido de haver uma indicação expressa sobre Lucas sendo o autor de Atos, nós temos alguns argumentos para defender Atos como sendo um livro do evangelista Lucas. O primeiro argumento é que exatamente quando nós lemos Atos 1:1 e lemos Lucas 24, 50 a 53, nós vamos perceber que o conteúdo de Atos 1:1, ele é o copia e cola de Lucas 24, 50 ao 53. Ou seja, Atos começa exatamente da onde Lucas termina. Um segundo argumento que nós temos é que a partir de Atos 16, o autor do livro de Atos, que é Lucas, ele se inclui nos fatos que ele mesmo vai narrar, e ele se inclui porque a partir de Atos 16, ele começa a usar a primeira pessoa no plural, indicando que ele fazia parte
daquelas missões e do grupo que andava com Paulo. A expressão nós, primeira pessoa no plural, essa expressão aparece de Atos 16 em diante, ou seja, é a partir da conversão de Lucas e da inclusão de Lucas no rol dos membros da comitiva de Paulo, que o livro de Atos usa essa expressão nós para narrar, contar, recontar os fatos que iam acontecendo na caminhada paulina. E um terceiro argumento para dizermos que Atos é de Lucas é a tradição da igreja. Muitos pais da igreja, quando foram falar sobre Atos, indicaram Lucas como autor. Eu destaco aqui o Jerônimo, que fez a tradução chamada de Vulgata Latina no quarto século da era cristã. O Jerônimo, quando ele fez a tradução Vulgata Latina, ou seja, do hebraico e do grego para o latim, o Jerônimo, ele fez uma introdução aos livros, e no preâmbulo, no introito, na introdução do livro de Atos, Jerônimo, admitindo uma cultura que já era pacífica no seu tempo, ele diz que Lucas, o evangelista e autor de Lucas, companheiro de Paulo e médico, era o autor também de Atos. Então podemos, de forma muito tranquila, admitirmos que Atos foi escrito por Lucas. Outra informação bacana e importante é que o livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por volta do ano 60 ou 64 depois de Cristo. E o maior argumento para nós situarmos, para nós colocarmos Atos num ponto da história do período do Novo Testamento, ou do período da igreja primitiva, ou do período da igreja apostólica, ou no período do primeiro século, quando nós vamos pensar quando que Atos poderia ter sido escrito, surge um fato muito importante. Como é que Atos termina? O livro dos Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos, esse livro ele termina lá no capítulo 28, com Paulo chegando a Roma. E nós sabemos muito bem que Paulo chega a Roma por volta do ano 64. E depois que Atos leva Paulo, a história de Paulo até Roma, lá Atos se silencia quanto a Paulo. Atos, por exemplo, não fala do martírio de Paulo, mas fala do martírio de Estevão. Não fala do martírio de Paulo, mas fala do martírio de Tiago. Então quer dizer que em algum momento, quando Paulo chega em Roma, Lucas completa a sua obra. É interessante também, e os irmãos sabem disso, que quando Paulo chega em Roma, ele é levado diante da pretória romana, do tribunal romano, e lá ele faz um apelo a César. Como o sistema judiciário romano estava assoberbado como o nosso sistema judiciário brasileiro, então César só teve uma audiência ou espaço em sua agenda 4 anos depois, e aí quem estava ocupando o papel e o lugar do César, ou seja, do imperador, era Nero, e em 68 Nero condenou Paulo à morte, e Paulo então morreu por decapitação, segundo a tradição cristã. É interessante que entre o ano 64 e o ano 68, nós temos 4 anos, e nesse período, Paulo esteve numa espécie de prisão domiciliar. Talvez, se fosse hoje, Paulo teria utilizado uma tornozeleira eletrônica. Paulo estava numa prisão domiciliar, e nessa prisão domiciliar, enquanto ele aguardava o seu julgamento,
conforme ele fala para os irmãos de Roma, que quando ele chegasse em Roma, ele gostaria que a igreja o ajudasse economicamente a chegar até a Espanha. Então Paulo, nesses 4 anos, entre 64 e 68, enquanto ele está na prisão domiciliar, acompanhado de uma pretória romana, ele vai até a Espanha, e lá na Espanha ele prega o evangelho. O ano passado, Deus me deu um presente para o meu ministério. Eu tive durante 15 dias pregando e fazendo algumas conferências bíblicas em Portugal. Depois eu retornei ao Brasil e recebi um novo convite, uma nova oportunidade de ir à Espanha. E lá na Espanha eu fiquei cerca de 10 dias. E quando eu cheguei na Espanha, eu fiquei impactado. Por quê? Porque apesar de ser parte da chamada Europa pós-cristã, a Espanha tem as evidências do evangelho, as evidências do cristianismo. Você chega lá e você andando pelas ruas, você encontra igrejas, você encontra a cruz, você encontra os nomes das ruas com nomes de santos e nomes de personagens bíblicos. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus usou Paulo lá no primeiro século para levar o evangelho à Espanha, e esse evangelho, apesar de empoeirado, apesar de enfrentado, apesar de muitas oposições, ele continua vivo, ele continua perene, ele continua sustentado, porque Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor. Então nós podemos com tranquilidade dizer que Atos dos Apóstolos foi escrito entre o ano 60 e 64, porque quando Atos termina, Paulo está em Roma, e Paulo chega em Roma em 64. Um outro ponto interessante é que onde Atos foi escrito, se nós olharmos os melhores comentaristas, se nós buscarmos os profundos pesquisadores, nós vamos encontrar que o lugar da composição de Atos é um lugar incerto. Por quê? Porque uma parte daquilo que está contido no livro, nos 28 capítulos, uma parte Lucas não vivenciou e é fruto de sua pesquisa. A outra parte é fruto da própria experiência. Então Lucas, enquanto ia, viajando, caminhando, enquanto ia fazendo missões com Paulo, ia escrevendo. Eu me lembro de ter lido um comentarista há alguns anos, e esse comentarista, ele diz que o livro de Atos, ele é uma defesa que Paulo recebe, escrita por Lucas, e que Lucas vai escrevendo essa defesa enquanto os fatos vão acontecendo. É muito interessante que essa defesa depois ela vai ser entregue àquele que é chamado de o destinatário do livro, aquele que tem o endereçamento do livro. O livro é destinado a alguém, e este alguém se chama Teófilo. E o nome Teófilo é a junção de duas expressões gregas, teós e filéu. Teós é Deus, filéu é amor. O nome Teófilo, aliás, o nome Teófilo é um bom nome para a gente colocar nos nossos filhos, e muita gente não coloca o nome Teófilo, porque nós estamos numa era de minimalismo quanto aos nomes, mas coloca o nome Tel, e Tel é exatamente originado no termo Teós em grego, que quer dizer Deus. Teós e filéu, Deus de amor, ou Deus que ama, ou aquele que tem o amor de Deus. Em certa medida, todos nós aqui somos teófilos, porque todos nós recebemos sobre as nossas vidas o amor de Deus. Mas diferente do Teófilo, que tem o amor, o Theos e Filéu, o amor
de Deus comum. Por quê? Porque o amor filéu é o amor mais básico, o amor filéu é o amor mais elementar, o amor filéu é o amor mais rasteiro, o amor filéu é o amor mais preponderante, é o amor comum. O amor filéu é o amor simples, é tipo assim: nós amamos café. Se disséssemos isso em grego, nós estaríamos usando a expressão filéu, apesar de que o café anda tão caro que nós estamos repensando esse objeto de amor. Mas é um amor comum, o amor pelo café, o amor, por exemplo, por uma cidade, o amor por trabalhar numa atividade profissional. Isso é amor comum. A Bíblia não fala que Deus tem por nós um amor simplista, simplório, liquidificado, raso e básico. Deus não tem esse amor por nós. A expressão bíblica para o amor de Deus quanto a nós, sobretudo a sua igreja, é o amor agapau. E o amor agapau é ágape, quer dizer, Deus tem por nós um amor incomensurável, um amor incondicional, um amor grandioso, aleluias, não aquilatável, um amor abastado e gigantesco. Aqui nós temos os teófilos de Deus, que são amados não pelo amor mais básico, mas pelo amor mais profundo e pelo amor mais completo e pleno de Deus. Então Lucas teria escrito essa defesa e entregue na mão de Teófilo, e Teófilo recebe uma insígnia, ele recebe uma titulação, ele recebe um nome, e o nome que ele recebe, ou o título, ou a função que ele recebe ali, é a função de excelentíssimo. E essa expressão excelentíssimo, no primeiro século, é uma expressão que é aplicada a alguns agentes públicos. Por exemplo, podia ser aplicado a um magistrado. Pode ser que o Teófilo era alguém que fosse do judiciário romano. Também a expressão excelentíssimo era aplicada a algum representante do legislativo, um senador. Pode ser que Teófilo fosse um senador. E também essa expressão era utilizada para alguém que ocupava um cargo de destaque no executivo romano, um procônsul, porque o procônsul é como se fosse um governador, o procônsul é como se fosse um prefeito. Eu não sei qual era a posição, mas a posição que Teófilo ocupava era uma posição de destaque, era uma posição diferenciada. E se esta tese de que Atos é uma defesa de Paulo está correta, Lucas entregou para Teófilo, para que Teófilo pudesse então defender Paulo. Eu quero dizer para você que quando Deus ele tem propósitos extraordinários, ainda que a gente arregimente tudo, conheça pessoas, tenha influência, a vontade de Deus, a soberania de Deus e os propósitos de Deus sempre prevalecem, sempre prevalecem, sempre prevalecem. Agora, para nós caminharmos um pouquinho mais, dada a nossa exiguidade de tempo, qual é o tema de Atos dos Apóstolos? O tema de Atos pode ser definido como os atos do Espírito Santo na igreja e através da igreja. Eu gosto muito desse tema, as obras do Espírito na igreja e através da igreja, porque esse tema ele tem a ver com a ideia de que o Espírito age em nós primeiro, para depois, secundariamente, trabalhar por nós. A relação que o Espírito desenvolve conosco não é uma relação de coisificação, não é uma relação utilitarista, ou seja, o Espírito não age em nós pura e simplesmente para nos usar, porque Ele não é déspota, Ele não é tirano, Ele não é aproveitador, Ele não é alijador, não senhores. Antes do Espírito agir por nós, o Espírito age em nós, Ele age no nosso interior, Ele age
na nossa mente, Ele age no nosso coração, Ele age nas nossas inquietações, Ele age nos nossos sofrimentos e nas nossas contingências. Ou seja, antes do Espírito Santo estar preocupado o que você pode fazer por Ele, Ele está preocupado em como você está e como Ele pode cuidar de você. O Espírito age primeiro em nós, para depois agir através de nós. A relação que nós temos com o Espírito Santo não é uma relação, aleluias, baseada no quanto nós produzimos. Você não vale o que você produz, você vale para o Espírito que você é. Eu particularmente, irmãos, eu respeito muito esta a divergência, mas eu quero propor aqui também, expor aos irmãos o meu posicionamento. Eu não gosto dessa ideia de que Deus une propósitos ao invés de unir pessoas. Isso para mim não é bíblico, isso para mim é antibíblico, isso para mim fere as Escrituras. E por quê? Porque Deus se preocupa com as pessoas, e depois de se preocupar com as pessoas, Deus vai se preocupar com estruturas, com propósitos e com designações. Antes de Deus unir propósitos, Ele une pessoas, e aí, como consequência natural da união de pessoas, surgem os propósitos, e esses propósitos se desenvolvem. Se nós colocarmos o olhar no propósito, nós estaremos colocando o olhar na função, na operosidade, no resultado, no trabalho, naquilo que fazemos, e o Espírito não estabelece conosco uma relação utilitarista. Nós não somos e não valemos pelo que produzimos, nós valemos pelo que somos de fato e de verdade. Jesus te ama, e é porque Jesus te ama que Ele derrama o seu Espírito, a sua graça, a sua bondade sobre você. Agora Ele é tão bom que Ele pega você, aleluia, talvez com pouca condição de produção, e faz você frutificar e produzir para a glória do Senhor. Aleluias. No reino de Deus você vale o que você é e não o que você faz. Eu lembro que eu já falei essa frase, e eu não falo mais, eu corrigi a minha expressão: quem não serve para servir, não serve para nada. Isso é uma fala que ela não é lógica, é uma fala que não é teológica, é uma fala que não é bíblica, é uma fala que não encontra guarida no cristianismo. Por que não? Porque aí aqueles que são impedidos por alguma razão de produzir, seja porque atingiram uma atividade que não conseguem mais produzir, seja porque estão impossibilitados por alguma deficiência, sejam os infantes, as crianças, ora, estes daqui não valem nada porque não conseguem servir em nada. Não é isto, essa ideia utilitarista, essa ideia não é bíblica. O Espírito, antes de querer saber das nossas mãos, Ele quer saber do nosso coração, da nossa face, dos nossos sentimentos, do que levamos dentro de nós. E aí, depois de trabalhar no nosso interior, aleluia, a ação do Espírito manifesta-se, externiza-se. A ação do Espírito, aleluia, se propaga através de obras maravilhosas. Quer dizer então que um crente que produziu a vida inteira e agora, por alguma circunstância alheia à sua vontade, está impedido de produzir, ele não vale nada? Não é verdade essa teologia, não é verdade, não é bíblico, não é cristão, não é, irmãos, de Jesus. Jesus, ele olhava para as pessoas primeiro, ele atendia as pessoas, e depois que ele atendia as pessoas, sarava as pessoas, curava as pessoas, libertava as pessoas, dava sentido e significado para o interior das pessoas, aí sim, naturalmente, essas pessoas produziam. Jesus tem interesse em você. Levante a sua mão por gentileza, levante a tua face por gentileza, levante a tua voz e se afole de você, abra sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. O Espírito age por nós, mas Ele age primeiro em nós. Aleluia, glória a Deus. Agora é interessante, porque o livro de Atos, a nível de esboço, ele tem 28 capítulos, e desses 28 capítulos, de forma bem sintética, nós podemos destacar aqui os 13 iniciais. O capítulo 1, ele vai falar da ascensão de Cristo e da eleição de Matias.
No capítulo 2, ele vai falar sobre a descida do Espírito Santo e o batismo com evidência em línguas e a pregação que converteu mais ou quase 3.000 almas. Nós temos o capítulo 3, onde Pedro e João vão ao templo e lá eles encontram um paralítico e eles vão dizer ao paralítico: nós não temos ouro e não temos prata, mas o que temos, isso nós te damos. Aleluia, seja curado em nome de Jesus. Quando as pessoas trazem seus dilemas, seus sofrimentos, suas angústias para nós, aleluia, quando nós olhamos para a nossa realidade, a gente, irmãos, chega à conclusão que nós não somos capazes de resolver os problemas das pessoas. Eu gosto muito daquele texto que os discípulos vêm e dizem para Jesus assim: Senhor, nós estamos no deserto, aqui tem uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e esse povo aqui, Senhor, não tem pão, nós não temos como dar pão para eles, e se nós liberássemos esse povo, talvez eles pudessem ir pela cidade e preparar. Aí Jesus vai e diz para eles assim: dá vocês de comer ao povo. E os discípulos olham para suas mãos, e eles não têm condições de dar aquilo que eles têm para o povo, ainda que eles dessem tudo que tivessem, eles não conseguiriam atender o povo. Assim é a nossa realidade. Eu duvido que se hoje à noite o pastor presidente tomasse a iniciativa de dizer que toda a igreja vai na tua casa comer pizza, se você ia ter pizza lá para dar para todo mundo. Eu duvido que você teria lá carne. Aliás, um preço desse de carne venderia até carro, né? Se fosse fazer um negócio desse, mas para dar para todo mundo, nós não temos como atender as necessidades da nossa família, dos nossos irmãos, daqueles que chegam para nós. Às vezes não temos condições de atender nem as nossas próprias necessidades. Nós estamos sem ouro e estamos sem prata, mas nós temos Jesus, e Jesus pode liberar uma palavra. Jesus pode liberar uma palavra. Levante a sua mão por gentileza. Jesus libera uma palavra para a tua vida. Ele libera uma palavra para a tua família. Ele libera uma palavra para a tua casa. Aleluia. Levanta, toma a tua cama e anda. Seja curado, seja curado, seja curado, seja restaurado. Aleluia, seja tocado, seja liberto. Aleluia. Nós homens não podemos fazer nada, nós não temos capacidade, não temos força, não temos preparo, não temos condições, não reunimos requisitos, mas nós confiamos no Deus que é o Deus do impossível. E se você conhecer Jesus, e se você tiver contato com Jesus, Jesus vai dar para você o que você está me pedindo e eu não posso te dar. Jesus vai dar, Jesus vai dar, e Jesus vai dar. Oh glória, quantos acreditam e quantos recebem esta palavra? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, volta para casa em nome de Jesus, aleluia, com a sua vitória. Volta para casa em nome de Jesus com a sua cura. Volta para casa em nome de Jesus com a solução dessa contingência e desse problema que você traz aqui. Volta para sua casa com essa bênção. No capítulo de número 4 acontece a primeira prisão e perseguição, e Deus então vai guardar Pedro e João, e Deus vai usar aqui o Gamaliel. E o Gamaliel, ele é o amigo inesperado. É interessante, irmãos, que Gamaliel, ele é o neto de Hilel. Ele é membro do Sinédrio. E ele não teve oportunidade de ter um colóquio pessoal com Jesus. Mas ele ficou mesmo à distância, acompanhando a trajetória de Jesus e acompanhando a trajetória da igreja. Quando o Sinédrio prendeu Pedro e João, e o Sinédrio queria matar Pedro e João, Gamaliel se levantou em defesa deles. Eles não tinham a ordem dos advogados do Brasil para defendê-los. Eles não tinham a defensoria pública para defendê-los. Eles não tinham lá um orador eloquente para arguir lá algumas teses em defesa deles. Mas de repente, no meio do Sinédrio, Deus levanta alguém que eles não esperam para protegê-los e para defendê-los. E Gamaliel vai dizer: olha, varões do Sinédrio, quiserem executá-los, tudo bem, eu vou respeitar vocês, a decisão da maioria, mas se vocês executá-los e eles forem homens de Deus, vocês se acharão lutando contra o próprio Deus. O melhor não é matar esses homens, é liberá-los, e deixa, se Deus quiser agir, se essa obra for de Deus, ela vai perdurar. Agora, se ela não for de Deus, ela vai acabar.
O Gamaliel naquele dia estava profetizando: se essa obra for de Deus, ela vai perdurar. Se essa obra for de Deus, ela vai chegar lá em Santa Fé do Sul. Se essa obra for de Deus, vai chegar lá na divisa entre São Paulo e Mato Grosso. Se ela for de Deus, ela vai acontecer, e ela é de Deus. Aleluia. Deixa eu entregar essa mensagem para você. Deus vai levantar amigos inesperados, aleluia, interventores inesperados em favor da sua vida, em favor da sua vida. Pela misericórdia, irmãos, Deus me deu a oportunidade. Eu fiz o curso de Direito, passei na OAB, comecei a trabalhar, depois eu fiz a minha primeira pós, a segunda, a terceira, a quarta, e depois eu não quis mais fazer pós. Eu estava assim, desanimado com isso. E eu estava desanimado por quê? Porque eu via que eu fazia a pós, mas ela não me dava um alcance maior financeiro e nem de espaço profissional. Eu estava muito chateado, e aí eu comecei a nutrir no meu coração o desejo de fazer o mestrado. E eu bati na porta de muitos amigos, meus amigos, que se dizem amigos, né? Pedindo para que eles me dessem algum caminho, uma sugestão, etc. Porque a minha dificuldade para fazer o mestrado eram duas. Primeiro, a minha dificuldade era a proficiência no segundo idioma, e segundo, o dinheiro, e essa até, talvez era a principal das dificuldades. Aí eu vou pregar num dos setores lá em São Paulo. Quando eu termino de pregar, o pastor, que não me conhecia, foi a primeira vez que eu fui naquela igreja, ele me deu um abraço e ele falou assim: Henrique, eu senti de Deus de abençoar a tua vida. Me diz aí, meu filho, como é que eu posso abençoar você? Aí eu olhei para ele e falei assim: eu percebi que o senhor é do ramo do direito, e eu percebi que o senhor tem muitos contatos, inclusive lá no Conselho Nacional de Justiça, e eu quero uma coisa, eu preciso fazer um mestrado, me indica um caminho. Aí ele pegou e disse assim: eu não vou te ajudar, porque isso tem que ser fruto do seu esforço, mas eu vou abrir uma porta para você, te indicando uma situação. Falei: qual é? Aí ele falou: você sabia que no site da Uninove, todo ano abre para você apresentar um projeto para mestrado, e quem entra nesse projeto faz o mestrado gratuitamente? Aí ele falou: por que você não apresenta um projeto lá? Eu apresentei o projeto lá, fui aprovado e estou terminando, graças a Deus, o mestrado. Oh glória, levante a sua mão que eu quero dar essa palavra aqui. Você vai receber de Deus um conselho, uma orientação, um esclarecimento. Oh, Deus vai levantar um amigo inesperado para trazer uma resposta. Uma resposta, quando não vem da família, quando não vem dos nossos pares, quando não vem dos nossos comuns. Deus levanta alguém, irmãos. Deus nunca nos deixa só, Ele levanta sempre alguém. E aí finalmente nós chegamos aqui no capítulo 13, e no capítulo 13 nós temos a igreja de Antioquia. E a igreja de Antioquia, ela é uma igreja que o Espírito age. E por que que o Espírito age nessa igreja? Em primeiro lugar, ele age porque a igreja tem uma unidade na diversidade. Aonde está a unidade dessa igreja na diversidade? Essa igreja, ela está em Antioquia. Antioquia é chamada também de Antioquia de Orontes, porque ela fica do lado do rio. E era um lugar onde muitos estrangeiros estavam presentes. Então a igreja era composta de muitos e diferentes irmãos de várias etnias. Mas Deus promovia nas diferenças uma unidade, uma união, uma reciprocidade, uma coinonia, uma amizade, um respeito. Outra coisa, essa igreja aqui é uma igreja onde mestres e profetas antagônicos entre si por natureza sentam juntos e comungam e cultuam o mesmo Deus. A igreja tem que ter profeta, sim ou não? Mas ela tem que ter mestre também. Às vezes os mestres querem resistir os profetas, e os profetas querem expulsar os mestres. Mas a igreja de Antioquia é uma igreja que mestres e profetas se harmonizam e se completam. E essa igreja também é composta por várias classes de pessoas. Tem aqui um indivíduo que ele é da Nigéria. Tem um outro indivíduo aqui que ele foi criado com Herodes. O que quer dizer criado com Herodes o tetrarca? Quer dizer que ele veio do palácio, ele tinha uma vida e uma cultura, ele tinha uma erudição, ele tinha um preparo palaciano, mas ele convivia com aquele que não tinha nada. Aleluia, glória a Deus. E aqui, irmãos, é muito interessante, porque Paulo está em último
Barnabé está em primeiro, mas tanto Paulo quanto Barnabé convivem de forma amigável, de forma harmônica e de forma uníssona. Aqui nós temos uma igreja que age em unidade na diversidade. Essa igreja também é plural, essa igreja também talvez seja multiétnica, essa igreja também é diferente, ou tem membros que são muito diferentes uns dos outros. E aí talvez você diga assim: eu não posso conviver com meu irmão. Mas eu quero dizer para você que se nós quebrarmos as nossas diferenças, construirmos pontes de vínculos afetivos, vínculos afáveis, de amabilidade, de respeito, de fato, de verdade, o Espírito sopra, o Espírito trabalha e o Espírito faz coisas extraordinárias. Diga comigo: a igreja deve estar em unidade. Unidade apesar da diversidade. Agora, essa igreja também é uma igreja abençoada, porque ela está no serviço. É muito interessante, irmãos, por quê? Porque essa igreja não só tem unidade na diversidade, mas ela também é uma igreja do trabalho. Os irmãos estão na operosidade, estão na oração, estão no jejum e estão buscando a direção de Deus, estão ouvindo profetas e estão ouvindo doutores, eles estão trabalhando. E quando temos pessoas que trabalham, que arregaçam as mangas e que vão fazer o que precisa ser feito, o Espírito desce, a glória de Deus se manifesta. Diga comigo: o Espírito trabalha aonde há trabalho, o Espírito age aonde há serviço, o Espírito age aonde cada um faz a sua parte. E por fim, essa igreja é uma igreja que recebe o Espírito Santo, porque é uma igreja sensível ao Espírito Santo. Eu queria terminar dizendo que o Espírito indicou, a igreja entendeu, a igreja colocou as mãos e a igreja enviou, mas só foi possível isso por causa da sensibilidade. O Espírito quer que nós desenvolvamos sensibilidade. Aleluias. O Espírito vai aconselhar você. Que Deus derrame sobre você graça, misericórdia e bondade, e que mesmo diante dos muitos reveses que você enfrenta todos os dias, que você saiba ouvir a voz orientadora, a voz conselheira e a voz norteadora do Espírito de Deus. Levante a mão e diga: Deus me dá sensibilidade.